Aqui quem fala é o Mestre Nacional Nery Júnior e eu vou ver hoje com vocês aí a parte 2 da crítica e análise aí do livro Estratégia Moderna, aí, livro do Pachman, né? Então, como nós vimos aí no primeiro vídeo, né, o Pachman ele tem a sua forma de avaliar uma posição, né, os fatores que ele usa para poder avaliar uma posição, que ele segue a seguinte regra, né? Ele avalia aí que primeiro a relação material, né? Se tem vantagem material ou não, o poder de cada peça, a qualidade de cada peão, né? Eu fui falando sobre cada um desses fatores aí no vídeo número 1, né? E eu mostrei também a forma que eu avalio as posições. Que primeiro eu avalio se tem uma ameaça direta, né, se tem um ataque de mate, alguma coisa que defina a posição. Depois eu avalio a posição do rei, né, se meu rei estiver exposto, às vezes não adianta ter grande quantidade de material, porque você acaba levando mate. Né? E depois eu falei do material, né, que se você tiver uma grande vantagem material, é uma das formas mais fáceis de converter essa vantagem em vitória. Aí falei sobre o poder de cada peça, a estrutura de peão. E no vídeo eu até esqueci de falar aqui da coordenação entre as peças e os peões. Eu já vou mostrar aqui no tabuleiro daqui a pouco, mas eu já vou falar um pouco aqui do principal tema que vai ser relacionado a essa parte número 2. Que tema que é esse? É o tema, assim, que esses fatores que nós estamos falando, posição do rei, poder de cada peça, tudo, nós temos fatores, né, que são temporários, de curto prazo, e nós temos fatores permanentes. Né? Então, eu vou mostrar agora um diagrama que fala sobre o quesito aí da cooperação das peças entre os peões, né? E rapidamente eu já vou mostrar aqui o que é esses fatores temporários de curto prazo e o que são esses fatores de longo prazo. Então, curtem, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal e vamos lá às posições agora. Então, essa posição aqui, número 1, é a posição que eu vou explicar de forma básica e rápida sobre a coordenação, né, entre peças e peões, coordenação, cooperação, né, no mesmo sentido. Então, essa posição o branco joga e nós temos uma luta aqui de um bispo contra cavalo. Né? Contudo, o bispo das peças pretas, ele é da mesma cor que os seus peões. É um bispo de casa preta e os peões estão em casa preta. E devido a isso, ele se torna aquele famoso bispo mau. E assim, ele não tem coordenação nenhuma com a sua cadeia de peão. Então, esse aqui é um simples exemplo. Aqui o branco vai jogar um rei G4. O rei está escravo tanto do bispo quanto do peão. Se o rei sair, o peão vai cair. Se jogar rei C8, o bispo vai cair. Então, o preto joga aqui um bispo G5. E o branco vai infiltrando. Né? Ele vai infiltrando aqui na posição. O rei acaba que ele está escravo do peão de C7. Não pode tentar sair, que o peão vai cair novamente. Então, o preto já fica sem movimento. Né? E o bispo não pode fazer nada, não pode atacar os peões brancos. Ou seja, a coordenação do bispo com os peões aqui da posição é nenhuma. Coordenação muito fraca, né? Então, assim, acaba favorecendo o branco na posição, que simplesmente ele vai seguir a partida aqui. Como exemplo, ele pode jogar... é vez do preto. Bispo D2. Aí eu posso jogar agora movimento como o cavalo F6. Eu vou mirar aqui o peão de H, né? Das duas maneiras. Se o preto tentar aí usar o seu rei, não vai resolver tanto. O branco usa o rei também. E aqui, rapidamente, o branco já vai conseguir ganhar material. Né?
Fora que o branco tem a possibilidade sempre de levar o cavalo e fazer um possível, inclusive um sacrifício. Olha só um exemplo. Vamos supor que o jogador das pretas tenta usar o rei para impedir cavalo aqui em G, né? Cavalo D5, o preto vai passar a vez, no caso já não consegue nem mais defender o peão, né? Vou passar a vez aqui, só para ficar claro. Além de uma simples captura, o branco já tem aqui cavalo toma peão, porque se fizer peão toma, o peão passa. Então o cavalo coordenou tão bem com a estrutura de peão que o branco ganha muitas possibilidades. Então aqui é só uma simples explicação breve para vocês entenderem o que é coordenação, né, das peças e os peões, só para dar uma ilustrada. Essa posição também serve muito para mostrar o que é um bispo mal, né? Esse bispo realmente está muito mal, as vantagens do cavalo sobre o bispo, né? Essa posição que se encaixa nesse padrão também. Então essa foi a nossa posição aqui de coordenação de peças. Vamos agora falar sobre os fatores, né, temporários e os fatores permanentes, né? Então eu coloquei essa posição aqui, vamos colocar ela do lado das brancas, e aqui nós temos um exemplo de fator permanente, né? Aqui eu posso dizer que o branco tem uma vantagem aqui permanente, um fator de longo prazo. Que fatores são esses? A estrutura de peões. Porque os peões eles não podem mais voltar, né? Não tem como consertar essa estrutura de peões de forma tão fácil, de forma simples, prática. O preto aqui ele possui 4 ilhas de peões. Cada peão desse aqui, cada grupo, né, ele é considerado uma ilha. Então o preto tem 4 ilhas de peões. O branco possui 2 ilhas, né, esses 4 peões brancos, mas esses 2. E a grande desvantagem de possuir muitas ilhas de peões é que você vai ter mais tarde muitos pontos a defender. Você vai ter vários alvos. Então, se você estiver numa posição que você tem muitas ilhas, geralmente você vai ter que se defender. Desde que você não tenha aí uma compensação pela atividade peça. Você está criando um ataque direto no rei do adversário, ou outro fator que compense, né? Mas se a posição estiver igual, não tiver rei exposto, não tiver uma ameaça direta, não tiver desvantagem material, olha para você ver, eu estou citando todos aqueles fatores da nossa lista, né? Se não tiver nada disso que compensa a estrutura de peão, esse fator permanente ele vai ser um grave problema na posição preta. Essa posição que eu coloquei aqui, o branco poderia seguir a partida com jogadas simples, cavalo E4, cavalo A4, e o preto já está perdendo um peão. Ele já tem que fazer um lance aí para tentar defender. Exemplo, dama E8, tentou defender. E os pontos são tão fracos que o branco põe 2 ataques e o peão já não tem mais defesa, né? E o grande problema de uma estrutura muito picada é que os alvos vão aparecer de forma mais fáceis, né, de serem atacados. Então, isso aqui que eu estou dizendo é o fator permanente, é o fator a longo prazo. Eu vou agora estar mostrando um outro exemplo. Eu vou pegar essa posição aqui e vou mostrar uma outra configuração para vocês verem. Observamos essa posição. Essa posição foi uma partida que eu joguei ano passado. Eu estava de peças pretas e aqui é minha vez, né, de pretas, e eu encontrei uma maneira de criar, né, um fator aqui a longo prazo, né, um fator permanente. Ou seja, eu vou obter uma vantagem a longo prazo, né? A posição, se nós fizermos uma avaliação, os reis tecnicamente estão seguros, né? Então, esse é aquele fator número 1 que eu avalio a posição. Não tem nenhuma ameaça direta, nenhum golpe, nada que vai fazer eu ganhar material ou meu adversário. Então,
Tô usando aquela lista, ó, nenhuma ameaça direta, nenhum problema no rei. O material, se nós contarmos, também está igual, cavalo por cavalo, bispo por bispo, dama por dama, duas torres por duas torres, né? Então, no quesito peça está igual. E no quesito peões, eu tenho 7 peões de pretas e meu adversário tem 7 peões de branco. Então, material tudo igual. O poder das peças, talvez o branco esteja minimamente aí melhor, né? Mas eu consigo aqui criar um fator aí na estrutura de peões. Eu jogo aqui nesse momento o movimento B3, exclama. Quando eu jogo o movimento B3, eu estou forçando um debilitamento na estrutura de peões do meu adversário. E esse fator vai permanecer no jogo por um longo período. Esse é um fator permanente, né? Então, o Pacman fala mais ou menos disso no livro dele. Ele corre ali uns 2 parágrafos falando sobre isso. Ele não cita nenhum exemplo, nenhum diagrama, nada. Mas eu quis falar isso aqui porque eu acredito que seja importante para todos aí que estão vendo o vídeo. E como um complemento, né? Eu acho que a ideia é acrescentar sempre alguma coisa, produzir um conteúdo aqui que vale a pena. Então eu acho que isso aqui é uma forma de vocês entenderem melhor o que ele colocou ali no livro, o que ele redigiu ali levemente. Então, esses aqui são fatores permanentes, né? Então, aqui nessa partida eu acabei jogando B3, ele tomou torre B8. Eu perco um peão, mas eu tenho certeza que eu vou recuperá-lo devido a esses alvos que eu criei na posição. A partida seguiu ainda com o rei H1, profilático, tirou o rei lá. Tomei o peão, então já recuperei meu material sem problemas. Segui o cavalo C4 na minha dama, dama C7, F5, buscando aí criar contra-ataque, ataques no meu rei. Capturei, torre capturou. E eu joguei aqui cavalo D4 e meu adversário fez torre toma F6. Aqui nós temos um fator que faz a posição modificar completamente. Quando o meu adversário sacrifica e eu aceito o sacrifício, nesse momento, pessoal, eu tenho certeza que não existe nenhuma ameaça de mate direta no meu rei. Mate eu não levo. O meu adversário perdeu material para tentar compensá-lo pela posição do rei. E eu tenho vantagem material. A vantagem material, dentro do que nós observamos, é a vantagem mais fácil de tentar converter em uma possível vitória. Então, para me converter essa partida numa possível vitória, eu tenho que manter o meu rei seguro, né? Eu tenho que ter o rei seguro e trocar peças, que aí eu vou usar aquela teoria da simplificação, né? Então, vejamos como continuou a nossa partida. Após peão toma torre, eu tenho a vantagem de qualidade, né? Ele tomou um bispo, eu tomei uma torre. Ele jogou dama H4. Eu torre 8 já procurando trocas, né, para aliviar o ataque. Tem que reduzir o número de peças. E além de procurar trocas, eu estou ativando minha peça, colocando minha peça em jogo. Ele jogou torre F1. Prontamente quem tem material de desvantagem tem que recusar as trocas. Joguei dama E7 para defender o ponto F6. Lembrando que ele não pode tomar de dama, porque me favoreceria muito, pois eu vou conquistar aqui uma troca, além de um possível mate. Eu não estou nem olhando o mate. A troca aqui já levaria para um final, e sem uma dama, o rei exposto já não tem tanto problema. Então, não pode trocar devido ao mate, e também não pode trocar porque está ajudando o preto devido à quebra de resistência, devido à falta de material. Então, joguei dama F6, ele jogou cavalo D2, uma manobra forte aí do cavalo. Eu joguei um F5, foi um lance muito importante. Aqui eu estou oferecendo troca de damas e o meu peão está protegendo E4. Então,
Na hora da partida, antes de jogar o cavalo D4, eu previ que o meu adversário poderia fazer o torre toma, né? Então, nesse momento aqui, eu já estava prevendo essa possibilidade de jogar torre toma bispo. E nesse momento, lá atrás, no cavalo, eu já tinha previsto F5. Então, eu já sabia que ele tinha essa possibilidade, né? Eu tinha que jogar com muito cuidado, né? Se eu quisesse vencer o jogo. E acho que depois desse F5 complicou um pouco as brancas, porque não pode trocar as damas de novo. O branco deu cheque, o rei sai, jogou ainda bispo C4, a torre invadiu na sétima, jogou cavalo F3, torre G8 atacou a dama saiu, tomei na sétima dobrando, o adversário abandonou. E acabei, né, ganhando a partida. Assim, né, eu acredito que esse exemplo aqui que eu mostrei, ele deu para ver um pouco esse balanço de avaliação da posição durante o jogo. Como que a gente avalia. Então, inicialmente eu fiz um sacrifício de peão, né, para criar um fator permanente, né, um fator mais a longo prazo, que duraria um bom número de lances no jogo. E ele acabou fazendo aqui um fator temporário, né, que ele sacrificou sem ter a certeza no rei. Contudo, ele teria boas chances de conseguir sucesso. Essa ideia do meu adversário é muito, muito interessante. Desde que eu não defenda bem, isso vai ser problema. Geralmente não é fácil defender. Essa partida eu tive aí um pouco de sorte do sacrifício. Ele não ter tido sucesso, né? Mas geralmente são sacrifícios aí que incomodam muito a posição. Então eu acabei de mostrar um exemplo aqui que eu mesmo tive na prática, né, de fator permanente. Vamos ver agora um exemplo aí de fator temporário agora. Então, falando aqui do fator temporário, nós vamos ver uma partida aqui do MOF, né? Essa partida foi jogada em Nova Orleans, 1849. E a partida iniciou com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4 na abertura escocesa, peão toma e ele escolheu a variante gambito, né, escocês. Jogou gambito escocês, bispo B4 cheque, e aí o branco jogou C3. O preto aceitou o primeiro peão, roque, e o preto aceitou o segundo peão, e o branco bispo toma B2. Nesse momento nós temos aqui um claro fator temporário. O que é esse fator temporário? O branco, neste momento, ele tem melhor desenvolvimento de peça. O branco já tem 3 peças jogando, uma dama aí já está ativa e o rei, né, seguro. Então, o branco já tem aí várias peças em jogo e as pretas, no momento, tem basicamente 2 peças jogando. O desenvolvimento, ele é um dos fatores temporários mais claros que nós temos. Nós temos outros fatores temporários, como a iniciativa, que eu não vou falar nesse vídeo, né? Temos outros exemplos também. Mas, nesse momento, o desenvolvimento ele é um temporário. Por quê? Porque a hora que as pretas terminarem de terminar o seu desenvolvimento, essa pequena vantagem branca, que é o desenvolvimento de peças, ela desaparece. Então, se o branco não conseguir converter essa vantagem em outra vantagem, exemplo, se ele não conseguir um ataque de mate e dar checkmate no rei, se ele não converter esse desenvolvimento em material, vamos supor que ele ganhe uma peça, ganhe um bispo ou ganhe um cavalo, se ele não converter em outra coisa que lhe dê vantagem, essa vantagem vai desaparecer à medida que o preto conseguir terminar o seu desenvolvimento e assim essa vantagem vai desaparecer, vai igualar a posição e ela não existe mais. A diferença é que uma estrutura de peão dobrado vai ser muito difícil de consertar o peão dobrado. Só se o adversário meio que deixar trocar a peça, etc.
Então, essa é a nossa diferença entre um fator permanente e um fator temporário. No temporário, ele vai estar presente no momento, mas tende a alguns lances adiante ele desaparecer. E isso é um grande problema. Eu vejo muitos jogadores que perdem lá uma partida que ele tecnicamente estava melhor. Às vezes ele tinha uma vantagem de desenvolvimento como essa, e às vezes ele tinha uma vantagem de espaço, né? Ele tinha ali muito espaço na posição, mas está tudo igual, material igual, e ele acaba perdendo e não entende porque está perdendo. A vantagem de espaço é muito difícil de ser aproveitada, tem que ter uma boa técnica. Às vezes ele tem ataque, né? Ele está atacando e essa vantagem às vezes é a iniciativa que eu falei que eu não vou citar no vídeo. E ele não consegue converter essas vantagens em algo mais concreto, como uma debilidade na estrutura ou material mesmo em si. Se ele não consegue converter em algo que realmente é mais concreto e o adversário for consertando a posição pouco a pouco, ele vai acabar perdendo lá o jogo, igualando a partida, e vai, digamos que, deixar escapar, né? Deixou escapar. Ele perde o jogo lá, empata uma partida que tinha uma boa vantagem e vai usar aquela velha desculpa que foi problema da abertura, né? Que todo mundo acha que o problema que ele perdeu o jogo foi a abertura. Ou vai falar que estava ganho e foi a luz, foi o vento, foi a hora, foi o barulho da rua. E vai colocar mil desculpas e às vezes é o conhecimento estratégico, né? Então, continuando nossa partida, vamos ver como que o Moff aqui aproveitou essa sua vantagem aqui de desenvolvimento. A partida aqui continuou com bispo F8, muito feio essa volta do preto, muito feia, mas é compreensível, né? O jogador das pretas tem o peão de E7 atacado. Não é possível defender com dama, não existe defesa de dama. Ninguém quer jogar rei F8 e perder o roque. E se ele colocar o lance típico aqui, que é cavalo F6, esse cavalo já vai ser atacado. Ele já vai ser um alvo. Então, o que levou o adversário a voltar o bispo é que ele não queria esse cavalo ameaçado. O cavalo agora dispõe de boas casas aqui, de poucas casas boas. Exemplo, se jogar cavalo E4, o branco já ganhou vantagem material com ameaça de mate e ameaça no cavalo. Então, cavalo E4 não é possível. Se jogar cavalo H5, o branco ganha material, né, com a jogada G4, mais que abra o rei, que é um fator que nós estamos falando. É uma peça, pessoal. Peça a mais é peça a mais. É muito material. Né? E eu não estou vendo peças pretas bem desenvolvidas de tal maneira que vai criar uma compensação para atacar o rei das brancas. Então o cavalo iria cair com o cavalo H5. E o movimento aqui, cavalo G4, seria o menos ruim aqui da posição. Ele já vai levar digamos que algumas ameaças, né? Podemos dizer assim, a simples ameaça H3 está bem defendido, o peão não pode capturá-lo, o cavalo já vai para a borda do tabuleiro, fora que existe uns temas de sacrifício assim, de E6. Esse sacrifício de E6 está permitindo um possível bispo toma G7. Então o jogador das pretas tem alguns problemas na posição. E assim ele achou melhor jogar um lance muito feio, bispo F8, né? Terrível aqui fazer essa escolha. Mas foi o que aconteceu. O Moff jogou E5. Uma jogada muito legal, que é uma jogada bloqueadora. Essa jogada foi para atrapalhar o desenvolvimento preto. Então o cavalo perdeu sua boa casa. Perdeu a casa forte, que seria a casa F6. Se o preto, porventura, jogue cavalo em G7, o branco já dispõe de alguns ataques, como dama B3. E dama B3, no mínimo, já se perdeu um peão. E um peão que vai movimentar lá próximo ao rei.
Muito difícil do preto defender essa posição. Então, se jogar cavalo A5, leva checkmate. Se jogar D5, leva o en passant. E o cavalo está ameaçado e o peão de F7 está ameaçado. Então, a jogada dele foi muito boa. Esse E5 foi muito interessante. O preto respondeu com D6, é o correto, né? Tentar desenvolver aí alguma coisa, a dama, né? O bispo não pode sair que cai G7, né? Então, está tentando desenvolver suas forças. O branco, nesse momento, jogou o interessante torre 1, colocou mais uma peça em jogo na frente do rei das pretas, seguiu peão toma, cavalo toma E5, dama toma dama, porque o branco aqui está ameaçando um cheque descoberto, que é uma ameaça muito forte. E o raciocínio das pretas foi um raciocínio seguinte: eu vou trocar as damas e vou reduzir peças atacantes. Né? Ele vai reduzir peças que estão atacando. E aí, para surpresa do preto, após dama toma dama, o Morphy jogou bispo por F7. Ele jogou rei E7, cavalo de E6 cheque, rei tomou e o incrível cavalo checkmate, cavalo toma H8 mate. Tem um bispo cortando, tem a torre cortando aqui. Então é uma partida assim, uma miniatura muito bonita, muito legal aí do Morphy. E eu não montei aqui nessa posição, mas o incrível é que o Morphy jogou sem a torre de A1. Então essa foi uma partida ainda que ele jogou com uma torre de desvantagem. Isso era devido à sua grande superioridade aos jogadores da época, né? Ele fazia exibições, né? Ele jogava em vários locais aí, país afora, tirava torre, tirava cavalo, tirava o peão de F7, deixava o jogador jogar 2 lances seguidos na posição inicial. Mas isso não vem ao nosso caso aqui. Mas o que fez essa vitória, as brancas converter aquela vantagem em vitória? Foi o seu desenvolvimento acelerado. Então o branco estava muito bem desenvolvido. Né? Essa volta do preto não colaborou para nenhum desenvolvimento de peça. Né? E o lado brilhante, né? O Morphy era um brilhante jogador, né? Um brilhante prodígio, né? Era um menino prodígio. Nessa época que ele ganhou essa partida em 49, se eu não me engano, ele tinha aqui 10 para 11 anos, né? E já ganhando partidas incríveis dessa maneira. Então, eu mostrei até o momento, né, as vantagens, né, ou fatores que são temporários e fatores que são permanentes. Então, eu gosto muito de ligar fatores de curto prazo, fatores de longo prazo. Então, toda vez que você vê alguém que está fazendo um gambito, ele quer ali ganhar uma vantagem temporária, uma vantagem de grande desenvolvimento, às vezes para tentar te pegar de surpresa, já que ele vai ter mais forças atacando, mais peças atacando, ele pode aí te surpreender. Vamos agora à seguinte posição. Então, essa posição aqui, número 1, ela é a posição aí que está no livro, né, do Pacman. Então, vamos avaliar essa posição, esses fatores que eu estou falando e, principalmente, como criar o plano agora. Né? Então, o Pacman ele não citou toda a parte que eu fiz até agora, ele não deu exemplos. Eu trouxe exemplos meus para poder estar ficando um pouco mais claro. E aqui ele fala o seguinte, que essa posição, o preto tem 2 peões a mais, e devido a isso você tem que observar os fatores. O que o branco tem que fazer em uma posição de desvantagem material? E aí ele fala que o branco, devido a essa desvantagem material, ele tem que criar um ataque aí no rei preto, como forma de tentar compensar. Exemplo, eu vou só citar lances brancos assim, vou criar um plano aqui um pouco mais direto. Ideias como dama H5, seguido de cavalo G5, né? São ideias que vão, ou seja, criar ataque sobre o rei preto. E o branco tem que atacar, tomar o peão de D6, fazer pressão com torre 1.
né? E as peças pretas que possuem a vantagem de 2 peões aí no caso, e elas estão um pouquinho mal desenvolvidas, né? A vantagem branca aqui, ela pode ser considerada temporária, que ela tem uma melhor disposição de peças, mas enquanto o preto não terminar o seu desenvolvimento e não conseguir ativar suas peças. Se as pretas ativarem suas peças, essa vantagem do branco ela vai desaparecer. E esse quesito material vai ter um peso. Ele vai tipo, perder. Né? Aqui, se você contar, você está vendo 3 peões a mais, mas é que ele está cogitando que o peão de D6 é completamente perdido. Ele nem conta esse peão no tabuleiro. Entendeu? O branco pode tomar imediatamente o peão agora. Então, essa posição número 1, em minha opinião, eu não gostei dessa posição no livro. Eu achei ela mais ou menos, né? Não gostei tanto. Contudo, nós vamos ver agora mais 3 posições, e essas eu já achei mais interessante. Vamos à posição 2. Essa é a nossa posição número 2. Essa posição aqui ela é decorrente aí de uma abertura Ruy Lopes. É uma abertura um pouco mais conhecida. E aqui eu faço até a pergunta, que planos que vocês criariam aí, tanto de brancas quanto de pretas? Dá um pause no vídeo, dá uma raciocinada. Quais seriam os planos que vocês criariam? Então, imaginando que vocês pausaram o vídeo e raciocinaram sobre os planos, a posição no quesito material aí ela é igual, né? A posição é igual. E como que eu crio esses planos? Eu olho para a estrutura de peão. Se nós separarmos um tabuleiro aqui em uma linha imaginária, né, o Pacman, ele até fala isso, que aqui nós vamos ter ala da dama, essas 4 primeiras fileiras aqui, ó, eu tenho a ala da dama, tudo isso aqui, né, e eu teria aí o contrário, né, eu teria da casa ali E1, né, em diante, eu teria aqui a ala do rei, né, eu estou separando o tabuleiro em ala da dama, ala do rei. São conceitos que tem que estar muito bem definidos no xadrez. Né? Então, se eu separar em ala da dama e separar em ala do rei, simplesmente vocês vão ver aqui que na estrutura de peões, o branco tem 4 peões contra 3 peões das peças pretas. Né? E se eu olhar para a ala da dama agora, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 4 peões das pretas contra 3 peões das brancas. Ou seja, o que esses peões influenciam na posição? Eles vão ser tipo o papel inicial do plano. Então, o plano de jogo das pretas vai ser tentar avançar essa maioria e criar algum contra-ataque aqui na ala da dama. E o plano do branco, principalmente que devido à posição do peão de E5, vai ser criar até um ataque no rei preto. Vinha uma bateria de dama D3, bispo C2, né? Esse apoio do cavalo aqui no peão de E5. Né? Em outras Ruy Lopes, né, existe aqueles ataques que se faz na ala do rei, o branco vai levando suas peças pouco a pouco. Né? Então, os planos são definidos pela estrutura. Eu que sou jogador aí de uma abertura Indo Benoni, vou mostrar um pequeno exemplo agora. Então aqui está a posição da Benoni montada. E nesse momento, vejamos a estrutura de peões aqui. Ó. Essa é a posição básica da Benoni. O preto tem 3 peões na ala da dama contra 2 peões brancos. Ou seja, o plano das peças pretas vai ser tentar aqui. Lógico que eu vou desenvolver minhas peças, não vai ser agora, não vou jogar 6 agora, mas o plano preto vai ser tentar jogar 6B5, fazendo um avanço nessa maioria, fazendo essa maioria de 3 contra 2 andar, né? Vai fazer ela desenvolver. E o plano branco, né, consecutivamente, é o oposto, que aqui as brancas têm 4 peões aqui na ala do rei contra 3 peões das pretas. Então, o plano do branco também, né, vai desenvolver as peças tudo certinho, mas ele vai consistir em jogar aqui F4 e forçar avanços. Né?
aqui no campo das pretas, criando problema no centro. Então, isso que é um dos fatores de criação de plano. Então, eu tenho que olhar um pouco para a estrutura de peões, né, para poder escolher um plano mais adequado. Vamos à nossa posição número 2, número 3 agora. A posição número 3, o fator, né, que determina o plano estratégico aqui para os dois lados agora, não é a estrutura de peões. O que determina agora o plano estratégico é a posição dos reis. Já que nós estamos em uma posição de roques opostos, né, já que os adversários rocaram em lados contrários, o plano estratégico agora de ambos os jogadores será fazer um ataque de peões, né, com o intuito de abrir o rei do adversário. Então as pretas vai atacar aqui fortemente a ala da dama do branco, com o intuito de surpreender o rei branco, né? E as brancas vão criar um ataque na ala do rei, com o intuito de surpreender o rei das pretas. Então aqui o fator rei foi o fator determinante na criação do plano estratégico, né? Na criação dessa ação. Vamos agora à posição 4. Aqui na posição número 4, nós temos aqui um diagrama com a variante seismiche da Índice do rei. E o caráter aqui da posição, né, a escolha do plano, ela vai se basear no fator também um pouco do rei, né, porque o jogador das brancas, caso rocar grande, ele vai tentar um ataque aqui violento no rei das pretas. Se acontecer isso, né, se o próximo lance branco for roque, o branco também ele vai preparar aí, né, bem direitinho, tem que colocar as peças em boas casas, um contra-ataque aqui na ala da dama com o intuito de pegar esse rei branco aí desprevenido. Caso o branco jogue fora das ideias padrões da variante, né, e às vezes tente rocar uma coisa que não tem nada a ver aqui, o preto rapidamente já faria aí um ataque na ala do rei mesmo, tentando atacar o rei branco. Que é aquela ideia típica padrão aí na Índia do rei, nas variantes mais clássicas, né, nas variantes mais simples. Ou seja, a configuração de peões, a posição do rei, vários fatores, né, eles são fatores que determinam o plano estratégico da posição. Então, assim, o Packham também cita de uma forma muito interessante. Eu, inclusive, quando li o livro a primeira vez, eu já li esse livro umas 2, 3 vezes, repeti alguns capítulos que eu achei mais interessante. Eu não entendia quando ele falava assim, que a escolha dos fatores, elas são determinantes, né? Determinantes de alguns fatores. Exemplo, a colocação que você está num torneio. Então vamos dar um exemplo. Eu preciso de vencer para ter chance de ser campeão. Então eu vou escolher um plano tecnicamente mais agressivo. Se eu empatar eu já vou ser campeão. Então acaba que eu vou escolher um plano onde eu corra menos riscos, né? Não que eu tenha que jogar passivo, mas eu vou tentar correr menos riscos para tentar não perder a partida, já que o empate basta. Ele cita fatores de estilo de jogo. Eu sou um jogador mais agressivo, então eu tendo a escolher planos mais agressivos. Eu vou tender a abrir a posição, eu vou tentar já avançar maiorias de forma um pouco mais direta no rei do meu adversário. Então a escolha do plano que você vai fazer, ela tem a ver um pouco também com o seu estilo de jogo. Não adianta você ser um jogador extremamente seguro, tranquilo e jogar uma abertura extremamente agressiva. É tipo isso. A abertura em si, mas principalmente a escolha da linha da abertura. Eu sou um jogador super agressivo. Eu vou jogar essa posição aqui. Essa posição. Variante das trocas na defesa francesa. Gente, eu posso ser o jogador mais agressivo, mas se eu jogar uma variante igual a variante das trocas aqui, eu não vou conseguir, às vezes, de colocar, né, à tona o meu estilo.
né, o meu gosto de jogar posições agressivas. Então, se eu gosto de agressividade, a escolha das minhas variantes, a escolha do meu plano tem que ser até coisas mais ricas, né, mais agressivas. Agora, se eu sou aquele jogador posicional, gosto de coisas mais simples, às vezes um plano desse vai ser perfeito. Eu vou estar jogando a posição dos sonhos, toda tranquila, fora de táticas, longe, né? Eu vou estar sempre mais longe de táticas. Né? Eu, particularmente, não recomendo essa variante a ninguém. Eu só citei ela porque é uma variante simples. E quem joga francesa sabe o que eu estou dizendo. Às vezes, muitos jogadores que não sabem nada de teoria acabam escolhendo essa opção por ser muito fácil de jogar. Né? Mas não recomendo. Vamos aprender a jogar cavalo C3 que vocês vão ganhar muito mais com isso. Né? Seu meio de jogo vai ser muito mais rico. Né? Então ele cita aí esses exemplos, né? E assim, ele cita também que o plano, né? Quando você estabelece um plano na posição, você tem que entender que esse plano ele pode ir mudando no decorrer do tempo. Né? Esse plano ele acaba que ele vai se transformando. E às vezes quando muda uma configuração de peões, dobra um peão, isola alguma coisa, o seu plano às vezes pode mudar muito. E você tem que entender que o plano está mudando. Né? Você não pode às vezes insistir ali no mesmo plano. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo aí, número 2. Aí. Curtam, compartilhem aí, se inscrevam no canal e obrigado a todos.